Nós temos aqui uma pequena bomba na fonte de captação que usamos a corrente elétrica para poder irrigar as nossas culturas. Começando desta fonte de captação, e aqui no nosso efeito sombrite temos um total de 650 plantas e temos a expectativa de rendimento de 2.400 quilos. Colocamos essas linhas para que, à medida que a planta vai crescendo, possa ela enrolar-se em volta da linha e em altura verticalmente. Ela dificilmente poderá haver necessidade dela ser mais esticada, o fio. Então, podemos regular à medida que o tempo vai passando para poder cada vez mais trazer melhor consistência na própria planta. Boa tarde mais uma vez, caros produtores. Nós estamos aqui para poder vos mostrar a nossa produção da cultura de tomate. Como havíamos dito que temos um efeito sombrite maior, nesta área nós estamos a produzir a cultura de tomate, a variedade Stark 39, e que temos nós 4 linhas. Nessas 4 linhas temos nós o sistema de irrigação gota a gota. E qual é o sistema de irrigação gota a gota? Este que aqui podem observar. Este sistema de irrigação gota a gota é esse que permite com que a água seja conduzida dentro desse tubo com maior eficiência de conservação da água, pois usando o sistema de irrigação por gravidade, sendo o solo de textura arenosa, dificilmente poderemos não suprir a necessidade de água nas plantas, porque haverá necessidade de maior consumo. Nosso tubo gotejador, esse que goteja a água na própria planta, se perceberem, nós plantamos a planta aqui perto do próprio bico gotejador. Este bico gotejador, como podem perceber, é por onde, quando ligamos nós a água, ela goteja desse bico aqui. E para perceber, a água goteja diretamente no próprio caule. Qual é o benefício disso? É que a água gotejando diretamente no caule, não haverá maior ocorrência de ervas daninhas em toda a área, porque a água simplesmente goteja na própria planta. Mas quero vos mostrar por onde que todo esse sistema começa. Como nós já havíamos dito que temos maior quantidade de água, nós estamos perante esse grande riacho. Como é que esse processo ocorre? O processo de irrigação começa daqui da fonte de captação. Nós temos aqui uma pequena bomba na fonte de captação que usamos a corrente elétrica para poder irrigar as nossas culturas. Começando desta fonte de captação, a água ela passa desde a base no fundo e puxa com essa bomba de pressão e passa por essa tubagem. E essa tubagem nos leva diretamente ao local fonte de captação de água, onde acabamos de mostrar. Nós puxamos aquela água pela canalização por esses tubos e esses tubos conduzem a água até o tanque que nós temos lá em cima, que é o nosso reservatório de água pelo qual usamos para poder regar as nossas plantas. E de lá do tanque passa por essa tubagem, e que essa tubagem, essa que conduz a água para as plantas lá no sistema, no efeito sombrite. Da fonte do reservatório de água que nós temos para poder regar as nossas plantas, passa a água até este tubo, neste tubo principal, e que no tubo secundário, que é o tubo gotejador, é quando nós abrimos essa pequena torneira, essa pequena alavanca, para poder a água passar pelo tubo gotejador e poder irrigar as nossas plantas que temos no efeito sombrite. Primeiro, para transplantar, nós fizemos uma adubação do fundo. Qual é a adubação do fundo? É a primeira aplicação de adubo para estimular o crescimento das plantas. E esta adubação de fundo que nós fizemos, aplicamos o esterco bovino. Esse esterco bovino é um esterco já curtido. Qual é esse esterco curtido? É aquele que já está seco, em que já está em condições para poder ser aplicado no solo, para estimular a germinação das plantas e as plantas não serem, pelo aquecimento do próprio esterco ainda fresco, para não destruir as plantas, para que elas possam crescer tendo os nutrientes disponíveis no solo. E após a aplicação do esterco curtido, nós fizemos o transplante das nossas plantas. Elas já estão com um ciclo, isto é, o período de vida após o transplante de 1 mês e 15 dias. E já está na fase da floração. E após a aplicação do primeiro adubo, depois de 15, 30 dias após o transplante, fizemos a aplicação de um adubo chamado ureia. E que esse adubo
serve muito mais para suprir as necessidades da própria cultura, porque quando ela cresce, desde a primeira aplicação do adubo, ela consome. E para continuar o crescimento, assim como a própria nutrição da planta, esse adubo é necessário. O que esse adubo faz? Ele traz maior desenvolvimento, o próprio crescimento, a robustez da própria planta. Para perceber, uma das evidências que provam de que as nossas plantas estão muito bem nutridas, o diâmetro do próprio caule. Se perceber, este caule está mais robusto. O que mais acontece? A emissão das próprias folhas no próprio caule, temos nós centímetros específicos de um ramo para o outro ramo. Assim como existem ramos chamados ramos ladrões. Muitas das vezes, quando as plantas elas não estão muito bem nutridas, elas começam a ramificar-se de forma desorientada. Mas quando esta planta, assim como ela está bem nutrida, a emissão do ramo de um para outro ramo tem uma distância bem específica. Assim como a emissão desses ramos ladrões que falei, que aparecem no nó, aqui neste ramo aqui. Então, de um ramo para o outro. Muitas das vezes, quando a planta não está bem nutrida, é muito possível que apareçam vários ramos de forma desorientada. E nós temos aqui o compasso, o espaçamento de uma planta para outra de 30 centímetros, conforme o espaçamento entre os bicos gotejadores que temos no nosso sistema de irrigação gota a gota. E agora, nós temos essas linhas que conseguem ver. Essas linhas nós usamos para o tutoramento. Para que ele serve? O tutoramento permite com que a planta de tomate possa crescer em altura e evita com que a planta, ao crescer, não possa ela tombar, isto é, ela inclinar, então criar uma anomalia, ela não crescer retamente em altura. Então nós colocamos essas linhas para que à medida que a planta vai crescendo, possa ela enrolar-se em volta da linha e em altura verticalmente. O que a planta ela deve crescer em altura, não ficar inclinada? É porque à medida que ela vai crescendo, as folhas, quanto mais elas vão se emitendo no caule, possivelmente elas poderão tocar o chão. E quando elas tocam o chão, facilmente poderá haver ataque de doenças. E essas doenças, só por atacar a folha, facilmente poderão se proliferar em toda a planta. Outro benefício é porque nós também, por causa da altura da própria planta, fomos podando. Tem as folhas primárias que foram emitidas no próprio caule, em que nós podamos, como podem observar, nesta planta, por exemplo, nós tivemos que podar porque as folhas elas estavam tocando o solo. E então, outro benefício é este. No período da maturação, quanto mais a planta emite os frutos, por causa do peso dos próprios frutos, a planta ela poderá inclinar-se, cair até o chão. E quando ela cai até o chão, há perda de rendimento. Por que essa perda de rendimento existe? O fruto poderá apodrecer quando tocar o chão, assim como o próprio caule poderá se quebrar devido ao peso desse efeito de método de tutoramento. Tem essa linha, é uma linha muito comum que todos nós conhecemos, é de fácil acesso. Ela é um pouco móvel, porque à medida que a planta vai crescendo, poderá haver necessidade dela ser mais esticada, o fio. Então, podemos regular à medida que o tempo vai passando, para poder cada vez mais trazer melhor consistência na própria planta e reta em altura. Também existe outro método de tutoramento que é usado, o uso de estacas. Nós temos, por exemplo, essa estaca. Ela também tem os mesmos benefícios, mas tem outros que podem ser um pouco prejudiciais, mas é usado. Qual é? À medida que a planta vai crescendo, há necessidade de fazer uma manutenção, porque ela precisará de um pequeno fio para ser amarrado. Quando amara a parte basal, a planta fica ereta. Mas quando ela cresce, há necessidade de arranjar mais um outro fio para poder amarrar a planta. E facilmente, às vezes, com o vento e outros efeitos, poderão criar certas cicatrizes na planta, poderão ser meio de ocorrência de doenças. Porque os tecidos, isto é, a casca da própria planta do caule, estará descascada. Continuando,
Temos o controle fitossanitário, que consiste na aplicação de inseticidas ou fungicidas para proteger as plantas do dano. O intervalo de aplicação para esta cultura pode ser de 15 em 15 dias, para a aplicação de um inseticida de prevenção, assim como um fungicida de prevenção. O inseticida serve para combater insetos, que são pragas que mais atacam as culturas. E o fungicida serve para proteger a planta de doenças fúngicas. Essas doenças fúngicas podem ocorrer de várias maneiras. Podem ser doenças do solo, podem ser doenças causadas por excesso de chuvas, assim como outras doenças poderão aparecer para atacar a planta. A cultura de tomate que nós temos é da variedade Star 90, 9860 F1 híbrido. E aqui no nosso efeito Sombrite temos um total de 650 plantas. E temos a expectativa de rendimento de 2.400 quilos. Por quê? Esta planta produz de 4 a 5 quilos por planta. Se nós colocamos como a base produção de 4 quilos por planta, multiplicando com o número de plantas que nós temos, obtemos 2.400 quilos que poderemos colher nesta cultura. E quanto à rentabilidade, nós demonstraremos quando fizermos o próximo vídeo a respeito da colheita para poder explicar melhor como é que ela foi e de todos os passos já todos anteriormente começados. Para a realização dessas atividades, não fazemos de forma individual. Temos nossos jovens que juntos trabalhamos e nos apoiam para a realização de todas essas atividades, pois não era possível fazer todo esse trabalho sozinho. Com o auxílio que nós temos, é uma das provas que a agricultura reduz o índice de desemprego, seja no nosso país ou em qualquer outra zona, pois haverá possibilidade de contratação de trabalhadores para poder auxiliar em todas as atividades que são realizadas, e sejam elas permanentes ou sazonais.